Nós vamos aqui iniciando, agradecendo a presença de todos e de todas, agradecendo especialmente o nosso companheiro Maurício Cordeiro Mancini, que vai ser nosso palestrante, nosso condutor das reflexões dessa noite. E eu queria, então, antes de começar, fazer uma prece. Então, nós vamos fazer uma oração de agradecimento a Deus. Deus, nosso Pai, Todo-Poderoso, aqui estamos, Senhor, agradecidos por essa oportunidade de estudo e reflexões, que sejamos, Senhor, envolvidos pelas vibrações do plano maior, a espiritualidade amiga que nos conduz, que nos orienta, possam estar presentes e que, neste momento, Senhor, nós pedimos, ouva o nosso palestrante na noite de hoje e que nós também sejamos nessa vibração, para que possamos transformar em práticas tudo aquilo que for discutido e refletido e sensibilizar os nossos corações. Agradecidos pelo dia de hoje, agradecidos pela essa doutrina maravilhosa, tanto nos dá o norte, nos mostra os caminhos. Nós rogamos forças, determinação para prosseguir na nossa tarefa, no alto do despertar do ser divino que mora dentro de nós. E assim, Senhor, com a vossa permissão, nós queremos iniciar, então, a reunião desta noite. Que assim seja. Então, dando boa noite mais uma vez a todos os presentes, nós vamos, então, passar imediatamente a palavra para o nosso palestrante de hoje, professor Maurício Cordeiro Mancini. O professor Maurício, ele é titular do Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e é o presidente do Centro Espírita Paulo de Tarso, que fica na própria cidade da universidade, que é Seropédica, no Rio de Janeiro. O tema de hoje vai ser Jesus, Pedro e nós. Bom, queridos amigos, queridos irmãos e irmãs da família espírita, boa noite. O tema que nós propusemos abordar na noite de hoje tem muito a ver até com esse trabalho voluntário da capelania, porque é exatamente a escolha que Jesus faz dos colaboradores dele, né? Se Jesus tivesse ido buscar colaboradores entre os doutores da lei, entre os príncipes, né, nós todos teríamos jeito de dizer assim, eu não posso colaborar com Jesus não, porque ele está muito alto e eu estou muito baixo. Mas Jesus foi procurar trabalhadores entre as criaturas mais simples, até muitas delas simplórias. E aí um elemento que se destaca nessa equipe do mestre é justamente Simão Pedro. Principalmente para nós, porque ainda hoje, mais de 2000 anos, nós conseguimos reproduzir as dificuldades, as limitações de Simão Pedro, inclusive com relação às fragilidades da nossa fé. Então, se o tarefeiro daquele momento inicial conseguiu superar a si mesmo e realizar sua tarefa do bem, nós também conseguimos, porque nós vivemos num tempo em que isso é mais facilitado, pelo menos a perseguição, aqueles que desejam fazer o bem, aqueles que se filiam a uma proposta, pelo menos nesse momento que nós estamos vivendo, ainda não está instalada de fato. Nós podemos ter certeza de que seguir com Jesus, servir com Jesus, adotar a doutrina espírita, nos é permitido. Não só pela legislação do país em que nós vivemos, mas também pela sociedade, que ainda hoje tem essa observação mais acolhedora e esse distanciamento que tem que existir mesmo entre religião e Estado. E aí, quando a gente fala em ajustes, em Jesus, Pedro e nós observarmos, nesse tempo que nós temos, as fragilidades do discípulo, naquele momento, o discípulo, o apóstolo, só depois que Jesus parte, Jesus nos deixa, nós vamos encontrar muitos de nós ali. Quantas criaturas hoje ainda procuram o centro espírita buscando solução para os problemas delas? Na maioria das vezes, elas querem solução fácil para os problemas difíceis que elas mesmas criaram. E aí, lógico, elas não encontram. E quando não encontram, costumam dizer, não acontece nada, Deus não me ouve, Deus não me atende. E Simão Pedro tinha, pelo menos naquele primeiro momento, no aprendizado com Jesus, uma fé bem frágil. Uma fé dessas que faz duvidar ao primeiro abalo, ao primeiro vento, à primeira tempestade. E aí um dos relatos que aparece bonito nos textos do Evangelho é aquele instante em que Jesus passa um dia inteiro a orientar as criaturas, a curar os doentes, a tratar os obsidiados, e, num determinado momento, já ao entardecer, ele se despede dos discípulos, pede que eles voltem a Cafarnaum, e ele mesmo se recolhe
para orar. E aí o evangelista diz, pela 4ª da vigília noturna, Jesus foi ao encontro dos discípulos andando sobre as águas. É lógico que no evangelho a gente tem que estar sempre tentando despir da letra crua o espírito, que é o que interessa realmente. Tá? Não que fosse impossível para Jesus, com o corpo material que ele tinha, voar ou caminhar sobre o mar, porque hoje nós temos embarcações, nós temos instrumentos que conseguem se deslocar sobre a água usando uma camada de ar. Isso acontece. O mestre poderia ter esse poder, mas é muito mais a parte não literal, a parte subjetiva da passagem que é interessante para nós. E aí ele vai ao encontro dos discípulos. Primeiro a gente tem que começar a ver assim, seguir ao pé da letra isso, ia dar um problema danado, porque Jesus não... estava 4 horas atrás dos discípulos, porque se ele foi despedir os discípulos ao entardecer, e ele já pela 4ª hora da vigília noturna estava indo ao encontro deles, já estava 4 horas defasado. Isso aí dava mais ou menos 10 horas da noite. Mesmo assim, ele alcança o barco onde estavam os discípulos. E aí eles vendo aquela criatura esbranquiçada se aproximando do barco, começam a gritar, é um fantasma, socorro! E Jesus diz, tem de bom ânimo, não tem mais, sou eu. E aí Simão Pedro tem aquele ataque nosso, né? Ele duvida que nem a gente. Não pode ser. Senhor, se és tu mesmo, manda-me ter contigo sobre as águas. E Jesus diz para ele, vem. E aí Pedro, não tendo mais como recusar, sai e começa a dar uma caminhadinha, vai um passo aqui, outro acolá, ainda vacilante. E aí o evangelista diz, mas sopraram os ventos e as águas se agitaram. E Simão Pedro teve medo, e tendo medo começou a afundar. E afundando clamava, Senhor, salva-me porque eu pereço. Jesus foi até ele, o tirou das águas e o levou de volta para o barco. E aí a gente que está lendo esse texto lá nos evangelhos, né, olhando e pensando apenas na passagem literal, coitadinho de Simão Pedro, quase se afogou, sem pensar que Simão Pedro era pescador de profissão, né? Nadar para ele não devia ser problema. E aí a gente pensa assim, agora que Jesus tirou ele das águas, salvou do afogamento, vai fazer um cafuné espiritual. E Jesus não faz isso não. Jesus diz, por que duvidaste, criatura de pouca fé? E é muito parecido conosco. Nossa fé, ela é sustentada apenas nos sucessos. Nós costumamos agradecer a Deus quando ganhamos alguma coisa, quando alguma coisa vai bem. Isso quando não esquecemos, porque estamos tão felizes e esquecemos de agradecer. Mas quando as coisas começam a ficar complicadas, quando as coisas começam a ficar difíceis, logo vem uma argumentação. Não, Deus me abandonou, o meu guia deve ser funcionário público, tirou licença-prêmio lá no mundo espiritual. E não é nada disso. Na verdade, é justamente nessa hora em que os ventos sopram, em que as águas se agitam na nossa vida, é que nós precisamos sustentar a fé. E é lógico que aquela passagem toda transcrita no Evangelho não pode ser literal. Simão Pedro era um pescador, ele sabia nadar, ele não iria se afogar. Então, ali nós temos uma simbologia para o tal do mar da vida que nós temos que atravessar, que não é plácido como era o chamado Mar da Galileia, que só era um lago muito grande. E aí, quando vêm as adversidades, quando vêm os problemas, quando vêm as dificuldades, é que é hora de mostrarmos para Jesus que nós continuamos com Ele, que nós confiamos nele. E de vez em quando os amigos espirituais têm que nos fazer a mesma advertência. Porque aqueles de nós que aportamos numa casa espírita, sofridos, obsidiados, adoecidos ou com problemas familiares, e recolhemos o benefício do passe, da palestra, da orientação, da desobsessão, nós nos sentimos felizes, fortalecidos. Até começamos a querer fazer alguma coisa e vem os convites. Vem trabalhar, vem participar de um estudo sistematizado, vem cooperar na campanha do quilo, vem participar do serviço assistencial. E a gente já começa a gritar, igual os discípulos, é um fantasma, só pode ser o espírito obsessor, não vê que eu estou em tratamento? Tem gente que fica em tratamento a vida inteira na casa espírita, nunca se transforma em trabalhador, porque tem esta fé frágil que Jesus apontou ali naquele momento de Simão Pedro, e não consegue sair dessa condição. Os poucos que atendem ao chamado e dizem, vem, e começam a trabalhar um pouquinho, a fazer um pouquinho, ao primeiro abalo, já correm de volta para o barquinho. O barquinho é o símbolo da nossa rotina, desse momento em que a gente fica meio no marasmo, sendo atendido, sendo socorrido, ou tendo total controle sobre o que acontece nas nossas vidas. Mas o mar da vida se agita, porque se nós não navegarmos, se nós não nos distanciarmos do porto de onde saímos, mais atrasado, para o porto onde devemos chegar, mais adiantado, vai ficar muito difícil levar essa vida com serenidade, com evolução. E aí, da mesma forma como Simão Pedro precisa da advertência do Mestre, nós precisamos da advertência dos nossos amigos espirituais. Por que duvidar? Quando vem um momento de adversidade, e nós estamos vivendo coletivamente um momento de adversidade, mas nós não vamos duvidar.
Faremos a nossa parte, não seremos tolos de transferir toda a tarefa de resolver esse problema que nós estamos para a espiritualidade. Porque, de vez em quando, isso é mera omissão. Lá na questão 932 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta por que o mal parece prevalecer na Terra, eles ensinam ao codificador que os bons são tímidos, são omissos. Quando os bons quiserem, na verdade, quando os bons agirem, eles vão prevalecer, eles vão preponderar. E é exatamente isso que se espera de nós, principalmente nós espíritas. Entender que a doutrina espírita que se propõe para nós como doutrina da fé raciocinada, e embora muitos espíritas não estejamos raciocinando nesse momento, estejamos seguindo fanatismo, estejamos seguindo mitos aqui e acolá, é importante que nós voltemos a Kardec, que voltemos à origem e fortaleçamos a nossa fé com raciocínio. Um passo adiante, um momento daqueles em que a gente consegue se reconhecer, né, já trabalhador, já engajado na tarefa, vem outra fragilidade da nossa fé que Jesus também aponta em Simão Pedro. Se nós pensarmos a passagem dos evangelhos que relata a entrada de Jesus em Jerusalém, aquele momento em que ele é enaltecido, em que deitam ramos ao chão, cantam hosanas, Simão Pedro, que acompanhava tudo aquilo e que era um dos discípulos mais próximos do mestre, já estava se sentindo primeiro-ministro daquele lugar, primeiro-ministro do reino dos céus. E aí, lógico, à noite, ao entardecer, né, naquele dia, na verdade não à noite, durante a chamada Santa Ceia, embora todas as refeições com Jesus certamente fossem refeições santas, sagradas, né, onde nós poderíamos colher da espiritualidade muito mais do que apenas o pão para o corpo, Jesus começa a observar os discípulos ali meio que já loteando os cargos e os ministérios. Quem seria o maior no reino dos céus? Quem teria determinadas funções? E o mestre não fala nada. O mestre simplesmente tira sua túnica, cinge o seu corpo com uma toalha, pega um vaso, uma bacia com água, começa a lavar os pés dos discípulos, que do ponto de vista do judeu daquela época, era uma das ações mais humilhantes. Os judeus, os hebreus da época do mestre tinham, como tem ainda hoje muitos, aquele costume arraigadíssimo de lavar as mãos antes das refeições, de fazer a higiene várias vezes por dia, é verdade. Mas o lavar os pés, que tocavam os excrementos nas ruas, que vinham cheios de poeira da rua, era a tarefa dos servos, às vezes dos escravos. E aí Jesus, que tinha sido de manhã exaltado como rei dos judeus, estava ali agora na condição de escravo, de menos do que um judeu livre, lavando os pés dos discípulos. E Simão Pedro foi ficando horrorizado com aquilo. Quanto mais o mestre chegava perto dele, mais ele foi ficando escandalizado. E aí deu aquela demonstração de fé orgulhosa. Senhor, tu lava-me os pés? Assim, coisa humilhante, você não vai fazer isso, jamais me lavarás os pés. E aí Jesus olha para ele e diz assim, se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. E antes da gente seguir adiante nessa observação da resposta de Simão Pedro a essa encostada na parede que Jesus dá nele, nós vamos perceber o seguinte, essa demonstração de fé orgulhosa, ela aparece ainda hoje. Ah, não, eu sou presidente do centro. Ah, não, eu tenho título de doutorado, por isso que eu posso subir a tribuna e falar com mais autoridade. Que isso, gente? Se a gente dependesse de diploma acadêmico para ser trabalhador, Chico Xavier jamais teria realizado a obra que realizou. Então, nós, às vezes, nos deixamos morder pela vaidade, pelo orgulho, pela posição que nós ocupamos, dessa questão da fé. E aí fazemos como Simão Pedro. Não, eu não vou participar do mutirão para limpar o centro porque eu sou palestrante. Não, eu não vou evangelizar porque eu trabalho na reunião mediúnica. Fazendo aquela escala de trabalho mais importante que o outro e deixando os trabalhos ditos menos importantes para as criaturas que nós julgamos menos importantes também no movimento. E aí é nessa hora que vem a advertência de Jesus. Porque Jesus se coloca na condição de fazer os trabalhos da base exatamente para que os discípulos sigam no mesmo caminho, entendam e sigam o seu exemplo. E aí quando Pedro demonstra que está lá no salto alto, né, mostrando que ele estava se achando, já se achando o primeiro-ministro do reino dos céus, Jesus diz a ele, não, se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. E aí Simão descamba da fé orgulhosa para a fé ignorante. Diz, não, Senhor, então lava também os pés, as mãos e a cabeça. E aí Jesus diz assim, não, aquele que está pronto, basta que se lavem os pés. E a gente começa a entender essa ignorância muitas vezes. As pessoas se colocam nessa posição de pedestal, mas os primeiros abalos que surgem, as primeiras incompreensões, elas já descambam para aquele lado. Eu estou obsidiado. São os espíritos das trevas que estão me perseguindo porque o meu trabalho está crescendo. E aí quando Jesus fala, não é necessário que se lave a mão e a cabeça, ele fala a respeito dos símbolos que nós temos para o trabalho material, as nossas mãos,
e para o trabalho intelectual, que já tem que estar prontas, essas ferramentas já têm que estar prontas. Basta que se limpe a base, basta que se mude a raiz que impulsiona a nossa força de trabalho. Esta é a questão que se coloca para nós. Será que nós estamos realmente trabalhando de acordo com a nossa base? Será que os nossos pés doutrinários estão limpos? Será que nós realmente entendemos a codificação e vivenciamos a proposta de Allan Kardec nas obras da codificação, ou queremos fazer euspiritismo em vez de espiritismo? E aí vem a advertência de Jesus: olha, é necessário ter as ferramentas de trabalho prontas, mas é necessário ter a base limpa, porque do contrário a gente acaba descambando para a invigilância, acaba descambando para erros, equívocos, que mais mal fazem ao movimento espírita do que bem. Não imaginemos que um médium deslumbrado, que um palestrante que sobe a tribuna e no meio da palestra começa a dar chilique mediúnico, de fazer de conta que está recebendo espírito para transmitir mensagem, faz bem a doutrina. Não faz bem a doutrina, não faz bem ao nosso movimento. Criaturas que podem estar se aproximando do movimento naquele momento, ao ver uma cena teatral daquela, podem se afastar temendo o ridículo, temendo a mistificação, e que é muito propriamente pode estar acontecendo mesmo, porque os espíritos sérios não se prestam ao circo, não se prestam a exibições públicas de mediunidade só para garantir que o fenômeno está acontecendo. Na maioria das vezes, quando nós vemos esse tipo de chilique mediúnico do alto da tribuna, é porque o palestrante não se preparou o suficiente, e aí tenta disfarçar com uma comunicação mediúnica para o pessoal não prestar atenção que não tem conteúdo a palestra dele. Então a gente tem que estar muito atento a isso para limpar a nossa base, garantir que a nossa base está realmente em condições de seguir com Kardec, com a codificação. E aí nós vamos perceber uma outra situação. Doutrina espírita é doutrina de fé raciocinada, nós já dissemos, o próprio codificador também diz. Mas nós precisamos entender que para raciocinar é preciso estudar, é preciso aprofundar. Há um companheiro nosso, muito querido lá de Juiz de Fora, que ele costuma dizer que ele aprendeu com um estudioso da doutrina espírita que nós poderíamos assemelhar os conteúdos doutrinários àquela melancia de 12 quilos. Depois de passar mais ou menos uns 10 anos estudando, a gente conseguiu arranhar a casca dessa melancia para chegar a ver aquela parte branca. Ainda nem chegamos ao seu verdadeiro conteúdo. Então é necessário estudar sempre, buscar conteúdo sempre, porque se nós ficamos na superfície, a nossa fé se fragiliza. Nós não teremos argumentos. Quem tem a doutrina da fé raciocinada e a vivencia, não teme as queixas, as críticas dos outros. Não teme os nossos companheiros de outras religiões que dizem que nós temos parte com o demônio, que nós fazemos coisas equivocadas, porque nós sabemos que não fazemos. Entendemos qual é a proposta doutrinária para nós. E o que se mais busca aqui é que nós entendamos, compreendamos, porque senão nós vamos fazer que nem Simão Pedro, lá no Jardim das Oliveiras, que no momento deixa Jesus orando e cochila, porque ele fica entediado com aquela situação de temor, com aquela situação que se aproximava de conflito que ia vir. E no momento seguinte, quando vem os soldados, quando vem Judas, trazendo os soldados do sacerdote para prender Jesus, ele lança a mão de uma espada e corta a orelha de um servo do sacerdote. E aí, pensando que estava defendendo Jesus, que é muito o que fazem aquelas criaturas da fé ignorante, da fé de superfície, da fé de ouvir dizer, da fé de assistir palestra por 10 anos sem nenhum tipo de reflexão sobre os ensinamentos que teve, da fé de alguém vem me dar paz, vem me dar água frutificada, é o que eu quero do centro espírita. Essa é a fé superficial. É a fé que não tem conteúdo para suportar as críticas, para suportar os embates. E aí ela, quando responde a uma agressão, quando ela responde a uma adversidade, ela responde de forma agressiva, como fez Simão Pedro. Só que Jesus fala assim: Simão, embainha a tua espada, porque aquele que ferir a espada, aquela espada perecerá. E aí nós nos vemos nessa condição, nos vemos nesse estado. Cada um de nós é obrigado, é convidado a estudar mais, a aprofundar mais a doutrina espírita, para não nos permitirmos seduzir por fascinadores, cegar por criaturas que se colocam como baluartes, como missionários, e que, na verdade, não estão à altura da tarefa que se arrogam. E assim nós vamos aprender a distinguir, fazer os trabalhos simples, porque eles são necessários. É na casa espírita, é nos trabalhos simples, é no trabalho voluntário, como este da capelania, que nós vamos encontrar recursos para fazer sintonia com o plano superior. Não é ocupando posições de destaque. É exatamente quando nós nos colocamos com Jesus e ele está com os necessitados. Ele não está no alto das tribunas, ele não está com os abastados, ele não está nas casas políticas. Mas nós vamos ver Simão Pedro nessa situação
sendo advertido pelo mestre. E nós hoje não temos mais espadas de metal, é verdade. Mas nós ainda temos a nossa espada bífida que sai da nossa boca e faz um monte de estragos. Então é importante nós embainharmos a nossa espada também. Uma outra característica importante da fé de Pedro e nossa, das dificuldades de Simão Pedro e nossas, é a fragilidade, é a nossa incapacidade de autoavaliação, de autocrítica, de perceber que nós ainda temos limitações. Não quer dizer que nós tenhamos que nos sujeitar às nossas limitações, mas reconhecer que elas existem. Quantas criaturas chegam à casa espírita e assim, eu quero ser médium na reunião de desobsessão, mas não sabe nem controlar a mediunidade. Ou outras, eu quero subir a tribuna e fazer uma palestra, como faz o fulano de tal, mas não leu sequer um livro inteiro sobre a codificação. Então nós vemos, de novo, a chamada Santa Ceia é fonte de instruções abessa para nós. E naquele momento nós vemos Jesus vestir-se após lavar os pés dos discípulos e começar a comentar com eles. Esta noite prenderão o pastor e as ovelhas se dispersarão, e vós tereis vergonha do meu nome. E aí os discípulos ficaram indignados, ficaram muito indignados com isso. Por quê? Porque eles achavam que eles eram muito fiéis a Jesus. E começam a dizer, não, Senhor, não vou fazer isso, não vou fazer de maneira nenhuma. Até que Simão Pedro, o mais exaltado de todos, se ergue, Senhor, ainda que me seja mister morrer, eu não negarei você, eu não terei vergonha do teu nome. E Jesus diz a eles, não, Pedro, eu te digo que hoje, antes que o galo cante, por 3 vezes me negarás. E aí nós sabemos bem o que aconteceu com Simão Pedro, né? Ele foi frágil, ele foi fraco, ele negou Jesus, mas depois que ele saiu dali e chorou amargamente, e todas as vezes que nós encontrarmos esse termo no Evangelho, chorar amargamente, nós vamos perceber as criaturas fazendo uma transição psicológica importantíssima. E elas estão no momento de reflexão, no momento de autoanálise, no momento de autocrítica. Chorar amargamente no Evangelho não é ruim. Chorar amargamente no Evangelho é fazer um mergulho em nós mesmos, é nos identificarmos para podermos emergir melhores, mais saudáveis, mais equilibrados espiritualmente. E aí é lógico, companheiros e companheiras, que quando Simão Pedro fala isso, Jesus o adverte. E ele então fica com aquela consciência pesada por ter negado o mestre, chora e se reconhece ainda frágil. E porque frágil faz esforços. Tanto que não é o mesmo Simão Pedro que vai e conversa com o sacerdote do Sinédrio após passar um dia preso, após terem ameaçados. Quando no Sinédrio dizem, olha, vocês podem ir, vocês estão livres, mas não preguem em nome desse Jesus. E Pedro diz assim, que praz a nós fazer? Ouvir a vós ou ouvir a Deus? Porque aquilo que falamos nós vimos, nós testemunhamos de Jesus. E saem do Sinédrio e voltam a pregar na escadaria do templo. Então Pedro faz esse movimento psicológico de amadurecimento, por chorar amargamente, por se conhecer assim tão frágil. E é nessa hora que nós, às vezes, na casa espírita, não entendemos. Eu quero participar de tudo, eu quero participar do estudo sistematizado, eu quero coordenar reunião de estudo, eu quero participar da campanha do quilo. Só que nós não entendemos a nossa rotina, a nossa capacidade, a nossa dificuldade de qualificação. E quando começam a vir os revés, a gente se afasta. Ninguém me entendeu, eu vou para outro centro, que nesse centro aqui não entendem a minha missão. É essa a fragilidade de Simão Pedro. Quando nós assumimos uma tarefa e a largamos em meio, nós negamos Jesus, nós negamos a doutrina espírita. Quando nós conseguimos chegar a uma reunião mediúnica e nos comportamos como médiuns desequilibrados, quando abrimos espaço para mensagens de espíritos mistificadores, nós negamos a doutrina, nós negamos Jesus, como Simão Pedro fez. Então é hora de fazer essa reflexão, de buscar avaliar por que a nossa fé ainda não nos permite fazer essa análise mais crítica, mais clara e mais cristalina de nós mesmos, das nossas limitações. Porque quando nós sabemos onde estão as nossas limitações, nós direcionamos as nossas forças, a nossa inteligência, para superar as limitações. Quem tem ainda dificuldade para entender questões, princípios da doutrina espírita e quer a tribuna, vai se qualificar mais, vai estudar mais, para chegar lá em cima e não falar, eu acho, eu vi na internet, me mandaram no grupo de WhatsApp essa mensagem do espírito tal, e não tem a menor clareza, não tem o menor conteúdo a mensagem que circulou do WhatsApp, atribuída ao espírito tal, do médium qual, que nós não sabemos quem, que nós não temos certeza se são verdadeiras. Então, quando Simão Pedro é advertido por Jesus que ele é frágil, todos nós somos advertidos por Jesus que somos frágeis. Seguindo ainda, nós vamos ver talvez a parte mais crítica, esta que tem comprometido o nosso movimento. Não sei se vocês perceberam aí na região de vocês, mas aqui na nossa tem sido muito grave
muito crítica, essa segregação, essa divisão, essa polarização dentro dos tarefeiros do movimento espírita por questões que não dizem respeito à doutrina, por questões que não dizem respeito aos valores do espírito, meramente por abraçarem esta ou aquela ideologia política, nos expondo ao ridículo, nos colocando na condição de meros serviçais de mitos, o que é um absurdo para o espírita, que deveria ser aquela criatura que raciocina a fé que tem, que analisa as informações que recebe, que não as engole, simplesmente assim, veio do mundo espiritual, mas de qual lado do mundo espiritual veio? Poxa vida, gente. Allan Kardec faz tantas advertências de que o mundo espiritual não é homogêneo, de que não existem só espíritos sábios desencarnados, que muitos são os mistificadores que tentam nos enganar. Então, quando nós somos invigilantes, nós somos invigilantes. Quantas criaturas estão numa palestra, estão numa reunião virtual, ficam encantadas com o que é falado, com o que é dito, mas aí saem do centro, passa aquele mototáxi para entregar a pizza, para entregar o delivery, joga um monte de água da poça de lama que estava na rua, e a gente já despeja um monte de palavrões sobre ele. É uma que é perfeita para mostrar isso em Simão Pedro. Jesus caminhava com os discípulos pela banda de Cesareia de Filipe, uma outra cidade ali perto de Cafarnaum. E aí, em determinado momento, ele para, ouve o que eles estavam dizendo, olhando os barcos e dizem: o que dizem os homens que é o Filho do Homem? O que dizem os homens que eu sou? E aí os discípulos começam, uns dizem que é Elias, ou Jeremias, ou um dos profetas que ressuscitou. Então o mestre inquire mais objetivamente: e vós, que dizeis que eu sou? E aí Simão Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foram nem a carne, nem o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. E quando nós vimos isso, quando nós lemos isso, a sensação que dá assim: puxa, Jesus acabou de dizer que Simão Pedro foi intermediário de Deus. Imagina, gente, ser médium de Deus. Eu não sei quanto a Pedro, mas eu ia ficar inflado igual um pombo apaixonado, né? Oba, médium de Deus, eu sou médium de Deus, sou intermediário de Deus aqui. Então Pedro começou a se achar muito importante por causa dessa observação de Jesus, ainda mais porque o mestre continuou: eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças do mal não prevalecerão contra ela. Então Pedro estava ali sendo indicado primeiro-ministro, na cabeça dele pelo menos. E aí é lógico que Jesus volta a caminhar, e volta a dizer: olha, haveria incompreensão, ele seria preso, ele seria sacrificado. E Simão Pedro, que acabava de ganhar o cargo de primeiro-ministro do Reino do Céu, já estava sendo deposto, porque quando cai o governo, cai o ministério, né? Então, se Jesus fosse preso, se Jesus fosse tirado do poder, Pedro também não teria nenhum. Aí ele puxa Jesus de lado e resolve dar um sabão no mestre. Não, Senhor, de maneira nenhuma te ocorrerá isso. E aí Jesus diz assim: afasta-te de mim, Satanás, porque as coisas que falam não vêm de Deus. Não compreendes as coisas que são de Deus, só as coisas que são dos homens. E a gente pensa assim, de uma caminhada de menos de 200 metros, Simão Pedro despencou de médium de Deus para Satanás, que é a nossa invigilância. Essa mesma de xingar o motoqueiro no ponto do ônibus, de falar mal da pessoa que a gente acabou de encontrar na reunião mediúnica, que beijou, que chamou de querido irmão, querida irmã. Então, essa questão invigilante é que abre espaço para o processo obsessivo. E nós nos colocamos expostos, muito expostos por sinal até, quando nós abrimos campo na invigilância para a penetração de espíritos mistificadores. Quantos médiuns fracassaram na sua tarefa? Médiuns que psicografavam junto, ao lado de Chico Xavier, e que, porque se deixaram envolver, que foram invigilantes, não cuidaram da sua mediunidade, do conteúdo e daquilo que recebiam, se desviaram vergonhosamente da tarefa. Então nós, o que queremos para nós? Seremos aquelas criaturas que vamos para a reunião mediúnica e saímos dela quase volitando, né? Achando que em vez de ir para o ponto do ônibus, está indo para o ponto do aeróbus. Mas não, é o ponto do ônibus mesmo. Mas aí chega em casa, passa a mão no telefone e começa: você viu a fulana que vai para a reunião mediúnica com aquele decote que dava para ver o perispírito? Gente, que vergonha! E fofoca daqui, fofoca dali, fofoca da colar. É invigilância. É nessa hora que os obsessores entram e semeiam. Uma advertência muito importante é que está contida no livro Perturbações Espirituais, do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografia do Divaldo. É importantíssimo ver como casas antigas, como instituições, às vezes centenárias, estão a ser atacadas por espíritos mistificadores, por espíritos perturbadores, tentando de dentro para fora causar confusão no movimento espírita e nos expor, nos envergonhar, nos fazer e nos abater de dentro para fora. Olha só que situação complicada.
Porque cada um de nós que se coloca como esse instrumento invigilante fragiliza o edifício inteiro do movimento espírita. Quando nós começamos a discutir, a debater por questões mesquinhas, política, dentro da instituição espírita, dentro do movimento espírita, nós fragilizamos o movimento inteiro. É importante ter cuidado. Nesse ponto, é importante observar como codificador, ter o ceticismo de Kardec. Quando Allan Kardec, no livro O que é o Espiritismo, conversa com aqueles personagens, o crítico, o cético, o sacerdote, é interessante a gente perceber os perfis psicológicos que estão ali. Porque você ser cético no sentido de não admitir tudo cegamente, de apenas raciocinar para depois assumir uma questão como verdadeira ou como falsa, é indispensável para que o nosso movimento espírita siga adiante. E o que nós temos mais visto é espírita embarcando em fake news, é espírita embarcando em grupo de WhatsApp, onde só eles sabem daqueles conhecimentos e só eles têm aquela informação. Gente, onde é que nós estamos? Nós estamos fechando a segunda década do século XXI e ainda não paramos para raciocinar a nossa fé. Ainda seguimos como Simão Pedro, uma hora sendo médium de Deus, outra hora sendo instrumento das trevas. Pedro cumpriu a sua tarefa. Nós vamos perceber a semelhança daquela instituição chamada Casa do Caminho, entre Jope e Jerusalém, em que eles montaram aquela instituição para socorrer os sofredores, para atender voluntariamente. Ninguém ali ganhava nada. Todos estavam a serviço do cristianismo, a serviço da difusão da mensagem. Pedro, amadurecido, constrói em si mesmo a condição de um pacificador do movimento, em vez de ser aquele que lança lenha na fogueira, que faz fofoca na reunião de diretoria, né, que divide a diretoria em grupos, o meu grupo e o outro grupo. Ele era o pacificador, ele consegue apagar o incêndio que estava se acendendo entre Paulo e Tiago por causa da circuncisão. Ele consegue ver o caminho do meio como o caminho da ponderação. A gente não faz tudo o que deseja, tudo o que quer como quer, mas a gente faz o melhor que pode. É isso que é proposto para nós. Foi isso que ele percebeu num tempo em que ser seguidor de Jesus, em que ser servidor com Jesus, era pôr a vida em risco. Os cristãos estavam sendo perseguidos, sacrificados, queimados, entregues às feras. Ele mesmo, Simão Pedro, depois é condenado a ser crucificado de cabeça para baixo, como diz a tradição. Ainda não temos nenhuma confirmação disso, mas não consta de nenhum texto dos evangelhos. É da tradição mesmo isso. E aí a gente começa a perceber assim, puxa vida, mas ele conseguiu, ele superou isso tudo. E aí, naquele momento de fragilidade, quando passa um momento da alegria, né? Porque Pedro, como nós, também tinha suas fragilidades, seus preconceitos, ele era machista, ele era bastante preconceituoso com relação a outros povos. Tudo isso está relatado no Evangelho, não está? O Espírito Humberto de Campos Atiais tem um texto lindo no livro Boa Nova, quando Maria de Magdala vai visitar Jesus na casa de Simão Pedro, em Cafarnaum, e ele reprova o contato dela com Jesus. Porque na visão dele, preconceituosa, Jesus não deveria se misturar com pessoas ditas de má vida, mas é exatamente para os enfermos que Jesus veio. Foi exatamente para as pessoas como Maria de Magdala, como Zaqueu, como o próprio Mateus Levi, que estava lá cobrando impostos, e Jesus chamou um publicano para ser dos seus discípulos, que Jesus veio. Os que já se achavam puros demais, os que já estavam superiores, que tinham um rótulo de religiosos, esses o mestre não queria convencer, não. Deixava que o tempo mostrasse para eles. E o que nós fazemos, então, da nossa tarefa? Como nós temos agido? Estamos a aprender com Simão Pedro que a nossa fé precisa de reformas, que a nossa fé precisa de revisão, se ainda somos frágeis, se só temos fé quando tudo está bem, quando tudo corre bem, quando surge um problema, quando alguém adoece, a gente já reclama que os guias nos abandonaram? Será que a nossa fé é orgulhosa e nós assumimos posições, cargos? Gostamos de ver um DR ali na frente dos nossos cartazes, quando anunciam uma palestra nossa, quando, na verdade, isso não deveria constar, porque não existe doutor em espiritismo, não existe mestre em espiritismo, não existe professor de espiritismo. O que existem são trabalhadores espíritas mais ou menos dedicados. E Simão Pedro teve que aprender isso a duras penas. Será que nós vamos precisar das mesmas penas que ele para aprender? Descer do pedestal, de achar que nós já somos muito importantes, de achar que vai ter um aeróbus esperando a gente lá para recolher o nosso espírito quando ele se desprender do corpo depois da nossa morte para levar para uma colônia espiritual superior? Não vai ter, não. Muito provavelmente a gente já vai passar um tempo lá, um do lado do outro, lá nas câmaras de retificação de alguma colônia, como André Luiz passou.
mas aprender a servir da melhor forma agora. Que não sejamos também daqueles que carregam a fé ignorante, que abriram mão da fé raciocinada para seguir a fé cega. O que o guia disse? A gente só pode colocar um trabalho novo ou fazer uma determinada mudança na estrutura da casa se a espiritualidade disser que sim, disser que não. E aí nós temos que entender, as nossas diretorias têm a função de administrar as nossas casas. Os espíritos têm a função de administrar os nossos trabalhos doutrinários. Mas as nossas casas, a pessoa jurídica que tem CNPJ, que tem que prestar contas, que tem compromisso na sociedade, tem que ser administrada por encarnados. As decisões de mover salas, de abrir tarefas, tem que ser decisão dos encarnados. Porque nós sabemos quais são as nossas limitações. Os benfeitores espirituais podem até saber que nós queremos algo que não alcançaremos ainda. Poderão nos orientar, mas nós não podemos ficar dependentes dele. Não podemos ficar, então lava a minha mão e a cabeça, Senhor, faz aí o trabalho por mim. As nossas mãos têm que estar limpas, a nossa mente tem que estar clara para nós podermos fazer o trabalho. Senão corremos o risco da mesma advertência que Jesus fez a Pedro, tanto de um lado da fé orgulhosa quanto do outro da fé ignorante. E, sobretudo, embasar a nossa tarefa no conhecimento doutrinário. Espírita que não conhece as 5 obras da codificação não pode se dizer espírita de verdade. Médium que não estuda o livro dos médiuns cotidianamente, obras subsidiárias sérias sobre mediunidades, não pode se dizer médium espírita. Tarefeiro do serviço assistencial, que não mergulha no Evangelho segundo o Espiritismo, que não entende que a proposta espírita não é de assistencialismo, mas de promoção das criaturas humanas, não é verdadeiro trabalhador do serviço assistencial. Por falar nisso, uma indicação de livro também, do nosso companheiro Alírio de Cerqueira Filho, lá do Mato Grosso, né? Fora da caridade não há salvação, para aqueles que trabalhamos com o serviço assistencial espírita, para que nós não nos sintamos salvadores dos outros, os caridosos bonzinhos que vão levar aos sofredores o lenitivo das suas dores. Não. Nessa troca que nós fazemos no serviço voluntário, no trabalho voluntário, quem mais se beneficia somos nós, quem mais ganha somos nós. E é exatamente nesse sentido que nós vamos ver aquele Simão Pedro, que se alegrou com a notícia que Jesus estava vivo, que percebeu Jesus imortal ali agora, materializado como estava vendo. Nós vamos ver Jesus advertindo a Simão Pedro numa última passagem, lá no finzinho do Evangelho de João. Mas muitas vezes acontece conosco. Quantos de nós, nesse período de pandemia, não nos entristecemos? Nós achamos assim, eu não consigo fazer o que eu quero, então não dá mais. Eu não consigo fazer o que eu quero, então eu vou parar de trabalhar. Está na hora de eu me aposentar do trabalho mediúnico. Está na hora de eu me aposentar da diretoria do centro. É bom que nós abramos espaço para a continuidade, para os mais jovens também assumirem tarefas, principalmente aquelas tarefas que os nossos corpos físicos já não dão conta mais. Eu fico preocupado quando eu viajava, agora esse ano inteiro a gente está sem viajar para fazer palestra, mas em algumas cidades, principalmente interior mineiro, onde eu vou muito, há casas espíritas que só tem idosos, o mais novinho na casa, na diretoria, estava lá 60 anos, na diretoria. Imagina quanto tempo de casa não tinha. Estão faltando jovens no nosso movimento, porque muitas vezes nós também não os acolhemos, não abrimos espaço para eles. E é lógico que isso é esperado de nós. E aí eu dizia, nessa passagem de João, ele mostra bem esse abatimento dos discípulos e as nossas fugas psicológicas. Quantos de nós estamos fugindo para as redes sociais, para os embates políticos, porque não conseguimos nos satisfazer mais com o trabalho espírita que nos cabe, que é talvez esse online? Quantos de nós que estamos aqui agora reunidos já pensamos em desistir e pensamos em parar? E aí João conta que depois de Jesus ter passado aqueles quase 40 dias junto com os discípulos, mostrando-se imortal, aparecendo para Tomé, mostrando-se como um espírito materializado ali com as marcas, inclusive, para que Tomé o reconhecesse, ele começa a mostrar para nós, né, o abatimento. Jesus vai voltar, Jesus não vai ficar conosco, porque nós ainda somos extremamente guiístas. É tão bom ter o presidente do centro para dizer o que a gente tem que fazer. É tão bom ver o guia na reunião mediúnica dizer faça isso, não faça aquilo, porque aí evita da gente tomar a decisão, da gente se responsabilizar. E não imaginemos que Simão Pedro não gostasse disso. Ele adorava estar ao lado de Jesus. Jesus dizia para ele tudo o que ia fazer. Jesus dizia para ele tudo para onde ele tinha que ir. E olha só que coisa estranha. Naquele momento ali, reunidos à beira do mar, em Cafarnaum, eles percebiam que Jesus não ficaria por muito tempo.
mais materializado com eles. Era um corpo diferente, eles reconheciam que era um corpo diferente. Não era mais o corpo material que Jesus tinha antes da crucificação. E aí não é que, de repente, para fugir psicologicamente dessa tristeza, desse abatimento, Simão disse, eu vou pescar. Nós costumamos fugir dos desafios, em vez de encará-los. Claro que nós temos que nos qualificar para encarar os desafios, mas fuga psicológica nunca ajudou ninguém a superar nada. E aí Pedro fugia para aquilo que ele tinha segurança. Ser pescador era a sua profissão. Era algo que ele sabia fazer muito bem. Então é lógico que se ele não conseguir enfrentar o dilema de agora, sem Jesus, ter que decidir o que fazer da própria vida, era melhor ele pescar. Era melhor ele correr para a segurança da rotina, correr para o barquinho, aquele mesmo barquinho que nós referenciamos lá no começo, quando falamos da fé frágil. E aí os outros dizem, então nós vamos contigo. E entram nos barcos e vão para o mar. De novo, isso é muito mais simbólico, até porque o Evangelho de João é realmente muito simbólico. Acompanhar literalmente isso é arriscar a cair no desarrazoado, é cair na bobagem. E aí passaram a noite jogando redes e nada pescaram. Se a gente imaginar um barco de pesca na época de Simão Pedro, ele tinha mais ou menos aí uns 5, 10 metros de comprimento, 3, 4 metros de largura, não era coisa muito grande. E aí, exatamente aí, passam a noite pescando e nada pescam. Ou seja, gastam energia, despendem esforços, usam conhecimento sem produzir. E é o que nós fazemos. Eu estou com um problema familiar, então eu vou passar 24 horas no centro dando passe, água frutificada, fazendo atendimento fraterno para fugir do problema que está em casa. Não vai adiantar, o problema vai atrás da gente. Quando nós chegarmos em casa, o problema vai estar lá esperando. Eu estou com um problema no trabalho, então eu não quero ir trabalhar hoje, vou ligar para o meu chefe, vou dizer que eu estou com dor de dente, que eu peguei Covid-19, mas não vai adiantar. Quando a gente chegar, o trabalho vai estar lá esperando para a gente, ou pior, pode ter alguém no nosso lugar no trabalho. Então, essas questões, fuga psicológica não nos ajuda, não nos serve. E é importante termos em mente, como eles, passaram a noite, gastaram energia e nada produziram. E nós, às vezes, não produzimos nada com muito esforço e com muito cansaço do nosso corpo físico. Mas já se aproximavam da praia ao amanhecer. E aí alguém estava lá na margem e disse assim, irmãos, tendes algo a comer? E eles respondem, não pescamos nada. E o homem diz, ide, lançai as redes pela banda direita do barco. E aí eles lançam as redes e os barcos se enchem. Gente, pelo amor de Deus, né? Se a gente tomar isso ao pé da letra, vai passar por trouxa, porque imagina um barquinho daquela época de pesca, se os peixes não iam passar por baixo. Se peixe não nada por baixo de barco, então não faz, tanto faz o lado direito quanto o lado esquerdo, é simbólico. O lado errado, o lado esquerdo, eu estou me comprometendo, porque eu sou canhoto. Mas o lado não direito é o uso equivocado das nossas forças, é o uso contrário à causa que nós fazemos muitas vezes daquilo que nós temos de conhecimento. E aí, lançar as redes da banda direita é usar os esforços com raciocínio, é planejar bem, é aplicar aquilo que a gente já sabe que pode dar certo, é empregar esforços nas tarefas que a gente sabe que vão ser produtivas, que vão alcançar a maior parte das pessoas. E aí, quando nós nos colocamos nessa condição, nós lançamos as redes pela banda direita do barco, e as redes se encheram simbolicamente, ao ponto de eles precisarem chamar um outro barco para poder ajudar. Quando estavam chegando à margem, João cutuca Pedro e diz assim, é o mestre que está lá e falou conosco. E aí Pedro não espera os barquinhos atracarem. Ele se veste, porque estava seminu, entra nas águas e vai ao encontro de Jesus. Essa é uma atitude interessante para nós também, porque de vez em quando nós ficamos esperando Jesus, a espiritualidade, mandarem uma mensagem, olha, vem ser tarefeiro, vem participar conosco, você recebeu um convite especial do mundo espiritual para ser trabalhador da nossa casa espírita. Isso não vai acontecer com a maioria. Então, é lógico, é necessário entrar nas águas, ir ao encontro do trabalho, ir ao encontro do mestre. E aí, quando eles chegam todos à margem, já havia uma fogueira acesa, peixe assando, eles fazem a ceia, todos reconhecem que era Jesus e se satisfazem com aquela presença amiga. Sentiam que Jesus não os abandonaria, mesmo que não estivesse mais permanentemente com eles. Só que, em determinado momento, o mestre se ergue, se põe de pé. E aí Pedro, que estava tão acostumado, tão robotizado, se coloca em pé também. E aí Jesus olha para ele e diz, Simão, filho de Jonas, tu me amas mais que a estes? E percorre com a mão e o olhar as outras criaturas que estavam ali em volta. E Simão Pedro pensa, sim, Senhor, eu te amo. Então Jesus diz, então apacenta os meus cordeiros. E Pedro percebe que Jesus lhe transfere uma responsabilidade grande, uma tarefa grande, de ser um novo pastor. Antes que ele conseguisse raciocinar sobre o tamanho da tarefa, Jesus pergunta uma segunda vez,
Simão, filho de Jonas, tu me amas? E Pedro pensa assim, será que a morte deixou ele surdo? Mas não pode. E ele fala um pouco mais alto, sim, Senhor, eu te amo. E Jesus diz, então apacenta as minhas ovelhas. E olha o símbolo de novo aí, né, de João? Os cordeiros e as ovelhas são o macho e a fêmea de uma mesma espécie dos ovinos. Então, Pedro tem a sua tarefa estendida a todos, sem sectarismo, não apenas a um lado, não apenas a um grupo, não apenas ao povo de Israel, mas também levando aos gentios. Paulo foi primeiro, mas logo depois Pedro foi também. E aí nós percebemos isso. E aí Pedro começa a ficar preocupado. Agora a tarefa está ficando grande, uai. Não, uai não, porque Pedro não falava uai. Mas agora a tarefa está ficando grande. E aí Jesus pergunta uma terceira vez, Simão, filho de Jonas, tu me amas? E a gente percebe o processo terapêutico. Jesus estava ajudando Simão Pedro a lidar com alguma coisa que ele tinha recalcado muito, que era a culpa. E Pedro começa a chorar, temeroso, refletindo consigo, extravasando finalmente a culpa que ele sentia. Eu neguei 3 vezes, e agora Jesus me pergunta 3 vezes se eu amo o mestre e não confia em mim. E chorando diz, Senhor, tu sabes tudo, então tu sabes que eu te amo. E Jesus, mais uma vez, sem afetação nenhuma, repete, então, Simão, apacenta as minhas ovelhas. E começa a caminhar, e diz a Pedro, segue-me. E Pedro começa a acompanhar o mestre e volta-se para trás e vê que João fazia menção de seguir com ele. João buscava seguir com Jesus, e ele diz, Senhor, e quanto a este, que ficava para trás? E o mestre disse, eu quero que ele fique até que eu volte, que te importa a ti? Segue-me tu. Pedro havia passado por um processo de amadurecimento espiritual, estava apto, estava pronto para servir e cooperar com Jesus. João era um adolescente naquele momento, ainda tinha muito para aprender, ainda tinha muito o que trabalhar. E aí Jesus diz a Pedro, em verdade eu te digo, que quando eras jovem, tu te cingias a ti mesmo, ias para onde querias. Mas agora, quando fores velho, alguém te cingirá, estenderás a mão e te levarão para onde não queiras ir. Advertindo que Simão Pedro teria tarefas onde ele não imaginava e dores que talvez ele não quisesse enfrentar, mas que precisaria em prol da causa. E é exatamente nesse momento que nós estamos, em que nós temos o trabalho a realizar, a tarefa que nos é proposta, a doutrina que nós abraçamos, as reflexões que fizemos na noite de hoje sobre a nossa fé, e depois, no final da nossa jornada, poderemos encontrar, se não com Jesus, talvez com um dos nossos benfeitores espirituais que nos perguntará, Maurício, Carol, Wilson, tu me amas? O que nós responderemos para eles? Como nós agiremos doravante? Como a doutrina espírita nos ajudará a sermos pessoas melhores, capazes de cooperar com Jesus? Esta é uma questão. Se Simão Pedro, em tempos mais difíceis, mais árduos, conseguiu, nós também podemos. Comecemos a agir de forma diferente se nos reconhecermos agindo de forma equivocada. Insistindo na forma certa, perseverando nas tarefas do bem, se já nos reconhecemos na trilha do bem. Porque ao final desta trilha será com Jesus que nós vamos nos encontrar. Será com os representantes do Mestre que nós vamos nos encontrar, que nos perguntarão, passaste o tempo que passaste na terra, tiveste as luzes que a doutrina espírita ministrou em tua mente e teus sentimentos, o que fizeste dela? Que fizeste do farol que te foi confiado para iluminar outras mentes? Que fizeste das ovelhas que eu te confiei? Porque nós temos certeza, amigos, quando Simão Pedro chega ao mundo espiritual e se encontra com Jesus, e Jesus repete, Simão, tu me amas? Ele diz, Senhor, tu sabes que eu te amo. E aqui estão as ovelhas que me confiaste, todas elas finalmente em paz. E nós poderemos fazer o mesmo. Muita paz a todos, meus irmãos. Muito obrigado pela sua atenção. Wilson, Carol. Obrigado, Maurício. Foi tudo, gente. Eu não sei, porque a internet aqui ficou meio doida. Foi tranquilo, muito bom. Tocou fundo aí nos corações aí dos ouvintes. Antes de passar a palavra para o doutor Zé Luiz, que é nosso coordenador, só queria colocar que houve várias congratulações aqui no comentário. Tem uma da Núbia, que comenta também mais uma passagem, que foi que falamos sobre que Pedro demonstrou uma grande evolução espiritual. Sua fé aumentou desde a passagem de andar sobre as águas até o momento que foi abordado por um homem que lhe solicitou esmola e ele disse, né, Pedro, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho lhe dou. Levanta-te e anda. Uma grande demonstração de fé. Mostrando então a evolução
espiritual desse espírito tão valoroso, né? Você quer comentar isso? É interessante porque isso mostra o amadurecimento, né? A questão toda que se coloca para nós hoje, e é bom que o pessoal da área da psicoterapia, né, das ciências psíquicas, eles entendem isso. A gente precisa amadurecer espiritualmente. Joana chama muito a nossa atenção para isso. Aquele Pedro, né, orgulhoso, aquele Pedro que negou Jesus com medo de ser sacrificado também, né, ele deu lugar a essa criatura madura. Mas foi um processo, gente. Né? Daquele Pedro que negou Jesus, que lançou mão da espada para cortar a orelha de Malco, até, né, esse Simão que mostra ao pedinte que não tinha coisas materiais a lhe oferecer, mas que poderia oferecer as luzes do Espírito, vai um tempo de preparação do trabalhador. Não imaginemos que isso vai ser num salto, que isso vai ser de uma hora para outra. Nós somos todos, né, anjos em construção, vamos colocar assim. Deus fez de nós canteiro de obra. Tá? Mas até que essa obra se conclua, nós vamos ter que fazer muito esforço. Então, vamos ter Simão Pedro como modelo, vamos ter outros trabalhadores que já estão à nossa frente como exemplos a serem seguidos, mas vamos entender o processo deles, porque muita gente é assim, eu queria ser igual a fulano de tal, né? Eu queria falar com facilidade como o fulano de tal fala da tribuna, mas estudou tanto que o fulano de tal estudou? Se preparou da maneira como o fulano de tal se preparou? Eu queria ser como a dona Beltrana na reunião mediúnica. Ela vê os espíritos, ela conversa com eles, né? Ela dá orientações espirituais, mas você manteve todo o cuidado com a mediunidade que a dona fulana manteve? Se preparou para cooperar com a espiritualidade? Porque de muitas pessoas vão para o espiritismo no oba-oba. Vão para o espiritismo achando que é fácil. E como diz o Raul Teixeira, né, espiritismo não é para quem quer, é para quem aguenta. Né? E é exatamente isso que a gente vai entender. Não é para desanimar, mas é para nós compreendermos. É necessário que nós sacrifiquemos o eu velho e imaturo, e Joana de Andes tem um livro que é o Ser Consciente, em que ela faz observações muito interessantes, porque ela vai pontuando as características da imaturidade espiritual. E de vez em quando a carapuça vai dar um nó lá no nosso pé, né? Porque a gente se reconhece assim. A queixa excessiva é característica de imaturidade espiritual. Pedro se queixava dessa, lembra? Que ele pergunta para Jesus quantas vezes ele tinha que perdoar os irmãos quando pecassem contra ele. Isso é característico de quem é imaturo, de quem ainda não percebeu que espiritualmente pode se colocar acima daqueles que estão nessa condição de causar o mal. Então, Joana pontuou para nós a queixa, a necessidade de aceitação, os comportamentos exóticos, e quantas criaturas estão adotando essas práticas exatamente porque demonstram a sua imaturidade, mesmo às vezes assumindo cargos na liderança do movimento espírita. Então, vamos tomar Simão Pedro como exemplo? Vamos. Mas vamos entender que para chegar lá é necessário trabalho. Né? Como dizem no popular, né? Sucesso só vem antes do trabalho no dicionário, gente. Na vida, tem que vir o trabalho para depois vir o sucesso. Tudo bem? Ok. Zé Luiz, com a palavra. Pois não. Maurício, meu querido irmão, com atraso de uma hora, eu quero te agradecer pela disponibilidade em nos atender nessa noite. Com a metodologia que você coloca para a gente, eu creio que muitos, como eu, esperava a história de Simão Pedro, você usou a imagem de Simão Pedro exatamente para trazer na prática aquilo que Jesus nos ensinou, que é vigiar para depois orar. Eu creio que muitos como eu, essa noite, pode garantir um crescimento em cima do que você nos transmitiu. Muito obrigado a você pela disponibilidade, pela boa vontade, por tudo que você fez por nós essa noite. Eu agradeço pelo convite, foi um susto danado esse negócio da falta de luz. Essa uma hora de... Foi um susto essa falta de energia. Não tem problema, isso aí acontece mesmo. Talvez o susto ou um convite mas já estava meio prometido. A prática da tolerância, da paciência, com certeza. Então eu queria abrir o espaço para que os irmãos que estão na sala possam... Era original lá no meu canal no YouTube, tá? Posso, Zé Luiz, posso abrir isso aí? Claro, perfeito. Pode, vamos lá. Ancine, é o seguinte, eu tenho um livro aqui, Dias Melhores, de irmão José, Carlos Bacelli. Ele fala o seguinte, abre aspas, na seara do Evangelho, não há título maior que o de servidor. Gostaria que você comentasse essa assertiva do irmão José. Eu gosto do irmão José.
Eu acho interessante a gente perceber isso, né? Quando a gente acompanha a obra de um tarefeiro por muito tempo, a gente consegue até perceber, em alguns casos, com tristeza, o desvio. Os livros da época de Irmão José foram psicografados na época que estava junto com Chico Xavier. Emmanuel fala muito próximo desse texto do Irmão José, porque assim, Jesus mesmo colocava isso, né? Não queira ser o maior no reino dos céus, será o maior aquele que for o servo de todos. Então, Jesus determinou que servidor é o melhor título que a gente pode ter. O que não quer dizer ser servil, o que não quer dizer servilismo, porque de vez em quando a gente se menospreza, eu não sou capaz, eu sou um mosquito só na doutrina. Não, se nós temos valor, se nós temos qualificação, nós vamos usar os nossos recursos. Nós vamos colocar os nossos talentos à disposição de Jesus. Tá? Mas entender que a melhor condição mesmo é daqueles que já estão conseguindo servir. Eu me preocupo muito com uma outra situação, porque o extremo oposto do servidor é o servido, que são aquelas pessoas que vão ao centro espírita ou que se associam ao movimento espírita buscando benefícios. Então, ela vai ao centro porque ela está em tratamento, ela vai ao centro porque ela quer tomar passe e água fluidificada, ela vai ao centro porque ela espera encontrar um emprego, que os espíritos a encontrem ou ajudem para ela encontrar um emprego, encontrar um casamento, né? Depois vai ao centro para o espírito encontrar um divórcio porque o casamento não deu certo, mas é o tipo da coisa que as pessoas estão querendo ser servidas. Tá? A condição de assistido, ela é miserável. Miserável no sentido não no sentido negativo da palavra miserável, mas ela nos coloca numa condição de subalternidade. A condição de assistente, daqueles que já estendem a mão para ajudar, é que é a verdadeira e positiva com Jesus. Será das nossas mãos, né, da nossa inteligência, da nossa fala, que Jesus e os benfeitores espirituais vão fazer chegar aos que necessitam aquilo que ele quer transmitir. Então, a condição de servidor, ela é enobrecedora. A de servido, ela é miserável, ela é realmente, né, de subalternidade. Perfeito. O Osmar levantou a mão. Obrigado. Osmar, fique à vontade. Obrigado. Ok. Maurício. Oi, Osmar. Maurício. Oi, parabéns. Muito boa a sua palestra. Gostei quando você busca a essência das passagens da Bíblia, né, para trazer para nós aquilo que Jesus realmente queria ensinar com aquela passagem. Quando você falou do simbolismo da pesca, de que Pedro foi pescar, né, que fugiu realmente da essência, né, voltou lá para a vidinha tranquila dele como pescador, esse sim direita. Mas existe uma outra passagem em Lucas, capítulo 5, se eu não me engano, da Bíblia, que fala da pesca milagrosa quando Jesus, antes da morte de Jesus, e quando ele diz que fará deles pescadores de homens. São duas passagens que tratam do mesmo assunto, que é a pesca, né, a pesca milagrosa, mas são duas passagens em tempos diferentes. Por que a Bíblia está trazendo essa diferença? É interessante. Você consegue? Que Jesus falava de acordo com o público. Né? Você vê que a parábola do grão de mostarda, quando ele fala, ele está em meio a camponeses, agricultores. Quando ele fala de bodes e ovelhas, ele está em meio de pastores. Então, o próprio simbolismo da pesca ele é usado de forma diferente. Nessa passagem do convite aos discípulos, que é logo no comecinho, quando ele passa ali por Cafarnaum, ele encontra primeiro André e Simão. Ele diz assim, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Que pega exatamente Simão Pedro, que vivia da pesca de subsistência com o irmão, e depois eles caminham já mais um pouquinho. André já conhecia, André já era seguidor de João Batista e tudo mais. Simão é que era o mais rude, estava mais ligado às coisas do interesse material, embora ansiasse, né, por um socorro do mundo espiritual para aquele povo judeu tão sofrido, tão oprimido pelo Império Romano. E aí eles saem dali, caminham mais um pouco e encontram os filhos de Zebedeu. É diferente, olha só. Né? Ele pega o proletariado e depois ele vai pegar lá os mais burgueses, porque os filhos de Zebedeu tinha vários barcos. Os filhos colaboravam com ele, ajudando na administração disso. E ele de novo convida Tiago e João para ser pescador de homem. E aí a gente destaca duas questões importantes. Primeiro, Jesus não pediu que nós fizéssemos proselitismo. Nós não temos que sair convertendo as pessoas. Mas vamos usar o símbolo da rede? A rede tem fios e nós.
E ela mostra, para ela funcionar bem, né, tudo tem que estar muito bem encaixado, tudo tem que estar muito bem posicionado. Senão, o peixe passa pelos buracos ou a rede se desfaz se os nós não estiverem bem firmes. Então, ele mostra o quanto que nós estamos interligados na sociedade. Cada um de nós é um nó ou um fio dessa rede chamada humanidade. O abalo num dos fios ou num dos nós vai nos abalar a todos, que é o que nós vemos acontecer na nossa sociedade, que é o que nós vemos acontecer nesse momento de pandemia, quando uma parte da nossa sociedade se desvia para fake news, se desvia para o radicalismo, nós colocamos e comprometemos o todo, porque não é apenas aquela pessoa que saiu sem máscara, que foi para aglomeração, que vai ficar doente. Ela vai levar a doença para alguém que se protegeu, para alguém que está ali no meio tentando, ou não podia deixar de sair para fazer o seu trabalho. Então, o simbolismo da rede é esse, para que nós envolvamos, para que a rede alcance as outras criaturas, mas não no sentido de fazer proselitismo, nós não temos que ficar contando com número. Qualidade é muito melhor do que quantidade nesse caso. O outro, da pesca lá, é simbólico de novo, mas também é ligado ao trabalho. Em nenhum dos dois momentos, vocês repararam que Jesus, a menos o da pesca milagrosa, né, aquela do lançar as redes, elas se encherem de peixe, ali para alimentar as pessoas. Mas essa do Evangelho de João, ela tem a ver com a questão do uso da força de trabalho, de como nós estamos aplicando inteligência e força física para produzir o que é certo, para andar para a banda direita do barco, para lançar essa capacidade de realizar de forma que seja produtivo, edificante. Uma noite inteira gastando energia, sem orientação, sem organização, sem planejamento, pode dar resultado nenhum. Quantas criaturas dizem, eu quero fundar ao lado do nosso centro espírita um orfanato para 500 crianças. E aí faz aquele projeto megalômano, né, faraônico. Vai levar 50 anos para fazer o projeto e não consegue. Pronto. Deixou de assistir meia dúzia de crianças que podia visitar no abrigo municipal. Deixou de ajudar aquelas 12, 15 crianças que estavam no orfanato que já existe, tá? Que poderiam receber aula de reforço, que poderiam receber um pouco mais de alimentação mais adequada, a partir de nós. Então, isso é lançar as redes pela banda direita do barco. Às vezes, o menos é mais em tarefa espírita. Fazer aquilo que nós já podemos. Lançar as redes de uma forma que realmente a gente encontre o que recolher nelas. Porque ficar lançando rede ao léu, né? Só para dizer que eu tenho rede, olha, eu tenho rede, eu tenho conhecimento espírita, eu sou presidente de centro, né? Eu tenho um trabalho que eu dirijo no centro. Isso é lançar rede a esmo. Tá? A gente vai lançar rede no ponto certinho. Por exemplo, uma rede que o movimento espírita precisa lançar e investir muito. Evangelização de crianças e jovens. A continuidade, gente, é na evangelização de crianças e jovens, é no movimento espírita que envolva os jovens, os encontros estaduais, aqueles que acontecem durante o carnaval, né, promover os nossos jovens na nossa casa espírita, abrir espaço para que eles assumam compromissos quando já tiverem capacidade para isso. Isso é importante para garantir a nossa continuidade, e é lançar as redes do lado direito do barco. Acho que eu consegui me expressar, Osmar? Sim, muito obrigado. Obrigado mesmo, porque são duas passagens bíblicas, né, em situações diferentes, uma Jesus encarnado, outra em Jesus após a sua morte, né, o seu desencarne, mas que ele se materializa com um simbolismo, né, muito interessante esse que você está colocando ali, do trabalho, da rede, bacana. Mas era isso, ele falava para pescadores, então ele tinha que se referenciar à lição da rede. Assim como ele falava da mostarda, da figueira para os agricultores, como falava dos bodes, das ovelhas, para os pastores, para que as pessoas entendessem do que ele estava falando. Olha que característica de educador que ele tem. Porque de vez em quando a gente quer ser tão erudito. Nossa, como me incomoda a erudição forçada da tribuna. Porque a criatura fica citando lá centenas de pesquisadores fora do espiritismo. Aliás, tem uma palestra da Sandra Borba, que eu acho maravilhoso, que ela fala assim, gente, eu estou cansada de ouvir falar de pesquisador norte-americano. Cadê Kardec na tribuna espírita? Porque as pessoas querem mostrar uma erudição só por mostrar erudição. Quando, na verdade, não chega o conteúdo da mensagem, não chega, não toca os corações, né? A gente precisa ter a dose certa para falar a inteligência, mas também falar ao sentimento, porque é o sentimento que abre a inteligência para colher a informação, né? A gente lidando na academia um tempo, eu percebo nitidamente, eu só consigo chegar nos meus alunos quando eu os faço rir ou quando eu os emociono. Aquela coisa, né, monótona, monocórdica, a aula disso, daquilo, não vai chegar a lugar nenhum. Então, a aula tem que ser dinâmica.
O tocar os outros é tocar pelo sentimento, tá? É fazer com que, a partir do sentimento, o intelecto se abra para assimilar a ideia nova. E aí é bom a gente falar de Jesus mais próximo das pessoas que vão ouvir, num sentido que as pessoas consigam ouvir. Palavras muito difíceis, né? Erudição forçada, isso não ajuda ninguém a difundir o movimento espírita, ao contrário, cria uma pseudocasta de sábios que são só pseudo-sábios, aquele pior grupo de espíritos lá que Kardec relata da terceira ordem, porque eles se acham muito bons, se acham muito sábios e não são. Eu tenho arrepio até no perispírito, quando eu vejo algum cartaz, assim, palestra da doutora fulana de tal, psiquiatra, psicóloga, aí bota o currículo Lattes, né? O currículo de pesquisador, o currículo acadêmico da criatura para fazer palestra em centro espírita? Não pode, né? O nosso currículo de espírita é o trabalho que nós realizamos. É o quanto nós já militamos na casa espírita, né? Não tem nem como, eu não consigo nem diferenciar, porque assim, o professor que eu, né, tenho como profissão veio depois do palestrante. A minha primeira palestra em centro espírita foi em 1989. A minha primeira aula na universidade foi em 1991. Então, o currículo que eu tenho para apresentar numa casa espírita é o currículo de espírita, de trabalhador espírita desde 1986, de frequentador de centro espírita desde 1976, de gente de casa espírita, de trabalhador com jovem espírita. Esse é o meu currículo para apresentar. O acadêmico fica para a academia, o currículo lá o pessoal consulta na plataforma. Bacana. Isso. Eu queria fazer sabendo da importância para nós cristãos que tem Simão Pedro, qual é o ensinamento de Jesus, qual é a mensagem que Jesus quis trazer para nós ao aparecer depois da crucificação, primeiro para Maria de Magdala, e não para Simão Pedro? Olha, é engraçado isso, né? Porque os dias de hoje são de tanta segregação, de tanta intolerância, né? Mas quando a gente vai no livro do Humberto de Campos, o Boa Nova, ali Maria de Magdala ganha uma expressão maior do que ela tem nos evangelhos, porque os evangelhos foram escritos por homens num tempo muito machista, mas mesmo assim eles deixaram registrado, Jesus escolheu aparecer primeiro para ela. E aí eu somo isso com uma passagem que Jesus fala aos fariseus: as prostitutas e os publicanos entrarão no reino dos céus antes de vós. Jesus estava mostrando para quem ele veio e onde deveria estar a mensagem dele, com os necessitados, com aqueles que realmente recebessem a semente, porque ela fez isso, né? Ela podia estar subjugada, submetida. Aliás, eu vou fazer propaganda de outra palestra nossa lá do canal, que é Os Lírios do Senhor. E também tem Jesus e Maria de Magdala. Tá? São duas palestras que estão lá no nosso canal já em que a gente toca nesse assunto. Ela podia estar submetida aos seus desvios, às suas quedas morais, ao seu passado. Mas a partir do momento que aquele espírito tomou a decisão de se transformar a partir de Jesus, ela fez a transformação. Então, ele a brindou com a sua notícia da imortalidade, fez dela a mensageira da imortalidade. Quer dizer, coube a redimida de Magdala ser a portadora da notícia: não existe a morte. Jesus, que teve o corpo morto na cruz, está de volta agora em espírito e se mostrou para mim e vai se mostrar para vocês. E aí o machismo de Pedro fez que ele fosse lá com João no sepulcro ver se Jesus tinha voltado mesmo, né? Então, a gente percebe que Simão Pedro tinha as limitações dele, quanto que ele precisou fazer para poder crescer. A Carol colocou aqui o link do nosso canal lá no YouTube para o pessoal poder ver as palestras. Mas eu acho que o símbolo é esse, Zé Luiz, é de mostrar que, assim, aqueles que se acham muito elevados não vão conseguir exatamente o que querem. Não é para eles que Jesus está ali, verdade, não é com eles que Jesus está preocupado. Exato. Na verdade, só queria provocar essa sua... Eu gostei da gargalhada inicial. Tá, ok, Wilson, obrigado. Levantou a mão, Wilson? Pergunta? Não, eu achei muito interessante essa ideia essa mensagem de otimismo, pode falar. O potencial que nós temos, né? Muitas vezes a gente não acredita. O outro lado também, a gente não tem essa confiança na nossa capacidade, né? E Pedro, com todas aquelas limitações, aquelas fragilidades, mostrou que tinha um potencial enorme. E o trabalho da humildade, né? Eu achei interessante aquele lance do lava-pés, quando Jesus coloca que ele já tinha a mente, a cabeça, né? Não precisava, né? Já tinha o conhecimento, precisava da humildade, eu acho, né? Pé no chão, né? Pés, da humildade, para ele poder iniciar o seu trabalho. Eu acho que a partir daí, eu acho que ele... esse simbolismo do lavar os pés, ele é muito importante em relação à base. A base daquilo que nós vamos construir. Porque olha só que coisa interessante.
Saulo passou pelo mesmo processo, né? Ele já tinha toda uma base, uma capacidade de trabalho formada. Ele estava se preparando para ser, né, um dos grandes do Sinédrio. E aí vem Jesus e muda-lhe a base. Troca a base do judaísmo, né, daquela segregação, daquela suposição de povo escolhido, e coloca-o na condição de tecelão do Cristo. É mudança de base. Mas como as mãos e a cabeça já estavam prontas, olha o trabalho que Paulo de Tarso fez. Gente, a gente às vezes não tem noção. Muitas pessoas criticam Paulo de Tarso pelas cartas, e é tolice. Seria a mesma coisa que nós pegarmos um artigo solto da Revista Espírita e colocá-lo na mesma condição de um capítulo do Livro dos Espíritos. Não, gente, a Revista Espírita era o laboratório de Kardec. Era onde ele lançava as ideias. Era onde ele discutia as informações que recebia. Os livros da codificação são aquilo que ele extraiu das suas pesquisas e que estava consolidado pelos Espíritos. Então, as cartas de Paulo são comunicações pessoais para aquele povo naquele momento. Mas ele teve um trabalho imenso de resgatar o cristianismo do judaísmo, porque senão nós teríamos desaparecido, o cristianismo teria desaparecido, como desapareceram os essênios, como desapareceram outras seitas do judaísmo. Tá? Então, o trabalho de Paulo de ir aos gentios, de levar as criaturas, de perceber primeiro que Jesus desejava essa tarefa, levar a mensagem muito além. Né? E aí é uma questão importante, né? Fazer esta tarefa, levar a mensagem, lançar as sementes. Eu vou voltar ao livro que a gente citou lá no começo do Alídio Cerqueiro, Fora da Caridade na Salvação, porque ele nos ajuda no sentido que muitas vezes nós nos sentimos abatidos ou frustrados, porque trabalhamos, e as pessoas que foram beneficiadas por aquele trabalho não respondem positivamente. Ou continuam dependentes, ou voltam à vida de deslizes que tinham. E ele diz assim, olha, se nós quisermos ser, ao mesmo tempo, semeadores e colhedores, nós vamos nos frustrar. Porque transformação espiritual, reforma íntima, progresso do espírito, é mais longo do que tâmara. Porque tem aquele ditado que quem planta tâmaras não come tâmaras, porque demora muito tempo para poder produzir a tamareira. Né? Então, essa é a questão que a gente precisa estar bem alerta, né? A gente lançar as sementes, ser semeador. Já é muito Jesus confiar na gente para nós sermos semeadores, gente. Há pouco tempo atrás, a gente estava acendendo fogueira nas cruzadas, na Inquisição, levantando espada nas cruzadas. E o mestre dá essa colher de chá da gente receber a doutrina espírita, receber a mensagem cristã, estar num país em que pode ser espírita sem problema nenhum, para lançar sementes, sem a preocupação de sermos colhedores. Como eu lido com jovem há mais de 30 anos, a gente muitas vezes se sente ferido, porque você quer que aquela criatura que você ama como um filho, o jovem da evangelização, o jovem do movimento espírita, dê frutos. E aí, de repente, aquela criatura se afasta, aquela criatura, né, comete desatinos. E aí uma companheira nossa, dirigente aqui da nossa federativa, falou assim, mas se não tivesse, estaria pior. Se não tivesse recebido as sementes, que agora estão lá soterradinhas na lama, mas daqui a pouco elas vão germinar e elas vão frutificar. Aguarde. É uma questão do tempo realizar o seu trabalho também. Talvez aquela terra não tenha sido amanhada o suficiente. E a gente lembrar, gente, que o amanho da terra muitas vezes é meter um ancinho, né? É rasgá-la, é afofá-la com estiletes, e aí a gente vai ver quantas pessoas passam por esse momento doloroso da pandemia como sendo terras que estão sendo afofadas para poder receber uma semente melhor. Maurício, deixa eu fazer uma outra colocação. Maurício, a gente poderia entender o lava-pés também? Eles já estavam preparados, né, mozemente. Jesus já tinha passado a mensagem dele, já tinha conhecimento da mensagem. Eu posso entender o simbolismo do lava-pés como agora é partir para ação, andar, caminhar para ação. Posso fazer essa interpretação também? Você pode acrescentar a isso a ideia de você vai agir, mas você vai se manter humilde. O maior símbolo do lava-pés é a questão de que, para servir com Jesus, não podemos ficar exaltados. Não nos cabe a condição de querer o destaque para servir Jesus. Eu só vou servir Jesus se eu for médio da reunião de desobsessão. Eu só vou colaborar no centro espírita se eu estiver na diretoria. Se eu não estiver na diretoria, eu não ajudo. Poxa vida, gente. Então, as criaturas que estavam ali vendo Jesus, muitos não estavam preparados, não, irmã. Se você pensar bem, né, Bartolomeu já era idoso, mas mesmo assim é um dos discípulos bem apagadinhos nos textos, vocês repararam isso? Porque ele tinha muita dificuldade para aprender, né? Pedro era chucro, como a gente viu aqui num dos comentários. Pedro era chucro pra caramba, mas ele
Aprendeu, ele deu uma volta por cima. Né? Agora, Jesus fazia, e de vez em quando a espiritualidade precisa fazer com a gente o que Jesus fazia com Pedro. Né? Uma amiga muito querida lá de Leopoldina, da zona da Mata Mineira, diz assim, Jesus nos ensina através das mancadas de Pedro, porque as mancadas de Pedro são as nossas. Né? Por isso que eu destaquei essas fragilidades da fé para o estudo de hoje, porque assim, são as nossas de hoje. 20 séculos depois, a gente continua tendo fé só quando está tudo bem, quando está tudo dificultoso, a gente começa a achar que a espiritualidade abandonou a gente, é a fé frágil, é a fé do socorro lá do Pedro. Ou a gente assume a fé orgulhosa, eu sou presidente do centro, não tenho que fazer faxina, né? Ou assume a fé ignorante, meu Deus do céu, eu estou obsidiado porque eu resolvi fazer um trabalho novo no centro. Não tem um negócio desse? Gente, a gente não vê as pessoas usando um discurso tão tosco, porque assim, você vai começar a trabalhar na reunião mediúnica, se prepare porque as trevas vão te atacar. E os guias estão aonde? Estão tomando água de coco em Itamaracá? Não estão, né? Estão mais próximos de gente. Se eu vou para a reunião trabalhar, com quem que eu estou sintonizando primeiro? Não deveria ser com os benfeitores? Então, essa é a questão. Os espíritos atrasados, eles nos atacam nas nossas fragilidades, não nas nossas forças. Tá? Há algum tempo atrás, na verdade, se eu for falar assim, há mais ou menos 1 ano e meio atrás, se o obsessor quisesse me atrapalhar a vida, era só me oferecer uma pizza grande. Hoje passa fácil, ele não vai conseguir mais me tentar com pizza. Então, só para a gente ter essa noção de que, assim, é ter o cuidado, é confiar na espiritualidade. Nesse ponto, lavar os pés, Jesus coloca os discípulos na condição de que eles precisam fazer a parte deles sem ser dependentes, tá? E cada um no seu tempo, cada um na sua condição de preparação, porque senão a gente acaba ficando bem disperso por aí, querendo ser missionário sem ser. Tem muita gente querendo a missão do Chico Xavier, a missão do Divaldo Franco, a missão dos médios de efeitos físicos, sem cumprir a sua missão de pai e mãe em casa, que é a primeira que a gente recebeu. Beleza. Bom, gente, eu ia colocar que teria espaço para mais uma pergunta, mas o Osmar fez com sabedoria. Então, eu quero agradecer a todos por estar pela de modo especial ao nosso irmão Maurício pela doação de sabedoria desta noite. Nós, como rotina, deixamos espaço para que o palestrante faça suas considerações finais. Depois o Dilson vai dar os avisos da semana. Depois a Carol. E nessa noite eu vou convidar o nosso amigo Osmar a nos conduzir na prece de encerramento. Então, Maurício, as suas considerações finais. Ok, gente, eu só tenho a agradecer. Só tenho a agradecer pela paciência, pela tolerância com essas questões da internet, que é a primeira live que falta luz, tá? Só para comentar. É a primeira live que eu faço que falta luz exatamente na hora de começar. Convido vocês a participarem conosco lá no nosso canal no YouTube, a impulsionarem um pouco com inscrição, com divulgação dos vídeos. Né? Já é um trabalho de cerca de 2 anos, bem consolidado, tem bastante vídeo lá, bastante palestra, vídeos curtos sobre mediunidade, né? E nos ajudem a levar essa mensagem onde a gente puder. Agradeço a vocês por tudo isso e sigamos firmes, sigamos servindo. É isso. Isso aí. Nós somos quem te agradecemos muito e esperamos tê-lo de volta conosco, né, no próximo ano, se Deus quiser. Né, Odilson? Odilson, vai em frente, Odilson, seus avisos. Primeiramente, agradecer a gentileza do querido irmão Maurício Mancini por ter aceito o convite da capelania, né? Eu representando, no caso, o Dr. Zé Luiz, a AME, Associação Médica do Espírito Santo, agradecer pela brilhante aula, né? Uma aula realmente de alto padrão. Muito obrigado. Osmar, nos conduz em prece. Vamos agradecer ao nosso bom Deus, ao nosso Mestre Jesus, que nos trouxe tantos ensinamentos que podemos descobrir através da palestra de hoje, que nos fez perceber o quanto estamos ainda longe da fé vigorosa, do trabalho humilde. Muito obrigado, Jesus, por este momento de estudo, de aprendizado. Obrigado por me fazer enxergar a sua mensagem através de todos os simbolismos da vida cotidiana. Obrigado por me fazer perceber que na fragilidade eu tenho sempre um amparo, o porto seguro, que é você, Jesus. Muito obrigado. Que a sua paz possa permanecer entre nós. Que assim seja. Amém. Que assim seja. Amém. Bom, gente, obrigado pela presença de todos. Um abraço, obrigado a todos. Beijo no coração de todos e até terça-feira, se Deus quiser, né? Até terça-feira.
Boa noite a todos. Gratidão, Maurício. Boa noite. Boa noite, Ellen. Boa noite, Zé. A todos. Boa noite, Osmar. Boa noite a todos. Boa noite. Fiquem com Boa Deus. noite a pessoal, todos. boa noite. Até a próxima semana, se Deus Até a próxima quiser. semana. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Boa noite.